Senhor presidente, começamos os trabalhos aqui no Senado Federal este ano de forma acelerada. Hoje, 3 comissões se reuniam ao mesmo tempo numa audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente, e a sessão deliberativa foi para depois do meio-dia. Antes, no mesmo tempo, acontecia uma reunião na CAI e também na Comissão de Infraestrutura. E, além disso, outras agendas nós cumprimos de acordo com a programação aqui do Senado Federal. Na tarde de ontem, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores para tratar de assuntos de interesse do Brasil nas relações com os países vizinhos. Em especial, o Paraguai, aonde nós tratamos detidamente da situação dos brasileiros e de seus descendentes que vivem naquele país. Mais cedo, senhor presidente, recebi em meu gabinete a advogada contratada pelo Brasil para representar os brasileiros no Paraguai, a doutora Marilene Sguarizi, que me relatou, me confidenciou fatos estarrecedores que merece a atenção do Senado Federal, do Congresso Nacional, merece a atenção do governo brasileiro para esta questão. São milhares e milhares de brasileiros que lá vivem, cujos números chegam a mais de 350 mil. Chega a mais de 5% da população naquele país. Entendemos e reconhecemos que o governo brasileiro, através da Embaixada no Paraguai, através do Ministério das Relações Exteriores e do Itamaraty, tem feito um trabalho assíduo e árduo para resolver esse dilema no que diz respeito ao reconhecimento da cidadania e no que diz respeito ao reconhecimento do direito à propriedade daqueles que laboram o solo naquele país. Na Comissão de Relações Exteriores, ouvimos por mais de 1 hora a advogada Sguarizi, que foi indagada por uma dezena, pelo menos, de senadores. A audiência, que estava previsto para durar pouco mais de 1 hora, durou praticamente 3 horas na Comissão de Relações Exteriores, porque o caso realmente é grave. E eu quero dizer a vossas excelências, senadores, e a todo o Brasil, que o Paraguai é um país importante para o Brasil. Dezenas e dezenas de empresas se instalam, centenas já se instalaram naquele país, por conta do Mercosul, por conta da matéria-prima, por conta da mão de obra, por uma série de fatores. Milhões e milhões de dólares saem do Brasil em exportação para aquele país, principalmente no que diz respeito a máquinas e equipamentos agrícolas. As relações comerciais com o Paraguai vão além da usina de Itaipu. Vão além, senhor presidente, da questão fundiária entre brasileiros e carpeiros ou campesinos. As relações comerciais com o Paraguai talvez seja o fato de maior importância e relevância entre esses 2 países. E nós não podemos deixar que um conflito por posses de terras venham abalar essas relações diplomáticas mantidas pelo Brasil com o Paraguai e do Paraguai para com o nosso Brasil. Saímos da reunião ontem na Comissão de Relações Exteriores com uma certeza: a questão não se resume à diplomacia. Tem que haver uma conversa entre governos diretamente para assegurar direitos adquiridos de todos os estrangeiros que estão naquele país. Não só os brasileiros, mas também jamais o Brasil irá afrontar a soberania do povo do Paraguai. Senhor presidente, dentro dessas questões de relações internacionais, como presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional,
Recebi hoje a comissária do Clima da União Europeia, que trouxe sua preocupação com o sucesso da Rio+20 e principalmente com os temas que serão lá debatidos. Colocamos a ela que o Brasil é um país responsável, que está cuidando da sua legislação no que diz respeito às mudanças climáticas e ao meio ambiente, que está construindo um código florestal que vai servir de exemplo para todo o planeta. Colocamos a eminente comissária da União Europeia que o Brasil solicitou e foi atendido para a inclusão da discussão da extinção da miséria na pauta da Rio+20. Entre outras questões necessárias à sustentabilidade, como, por exemplo, a economia verde, foi uma das preocupações trazidas pela comissária. Mas, senhor presidente, mostrando também um pouco das atividades de nós senadores aqui nesta casa, na audiência pública, hoje pela manhã, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, nós ouvimos todo o setor da aviação civil no Brasil. A Infraero estava lá, a Secretaria da Presidência da República estava lá, a ANAC estava lá, os sindicatos estavam lá, atendendo o requerimento de minha autoria e de autoria do presidente daquela comissão, o senador Hollenberg. Nós colocamos a todos esses a preocupação com relação a esse setor. Dados trazidos pela Infraero me causaram espanto. Em 2000, senador Jaime Campos, 68 milhões de pessoas embarcavam ou desembarcavam nesse nosso país. Em 2011, foram 185 milhões de embarques ou desembarques nesse país, da aviação civil. Ou seja, em pouco mais de 10 anos, triplicou o número de passageiros frequentando nossos aeroportos. Enquanto que a qualidade do serviço, o preço das tarifas, a taxa de embarque, o preço dos bilhetes aéreos, o número de aeronaves, e em especial, os nossos aeroportos, pouco se modificou de lá para cá. Nós todos sofremos no cotidiano esse dilema que nós só temos o horário certo no bilhete, mas não sabemos que hora que nós vamos embarcar e nem mesmo a hora que vamos decolar, porque às vezes ficamos mais de uma hora dentro de uma aeronave esperando o horário de decolagem e muito menos o horário que vamos chegar em nossos destinos. Então, preocupações como essas foram levadas hoje, senhor presidente, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, ao setor para que venhamos a tomar uma posição aqui no Senado Federal, principalmente na subcomissão criada na Comissão de Infraestrutura, para pautarmos todo o Congresso Nacional e o Senado Federal, principalmente, no que diz respeito a essa questão. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.